Olá, bom dia! Já estamos no ar com a edição do Bom Dia News desta quinta-feira, 4 de outubro de 2018. Você está na Aldia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. E a gente começa o telejornal de hoje trazendo os principais destaques da versão impressa do seu jornal Dia. Piauí registrou 630 casos de câncer de mama em 2017. Esse mês, a gente celebra o Outubro Rosa, um mês de conscientização sobre essa doença que lidera os casos de câncer entre as mulheres. Política. Termina hoje o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Os candidatos ao governo do Piauí gastaram mais de R$600 mil com a veiculação de propagandas eleitorais. E ainda sobre política, a gente vai trazer as principais propostas dos candidatos ao governo do estado para a área da segurança. E mais uma rodada de pesquisas do Instituto DataZ, dessa vez para o governo do estado e também para o Senado. Estes e outros destaques você confere no seu jornal O Dia, líder em credibilidade. Os motoristas do SAMU têm enfrentado dificuldades para se deslocar nas ruas da capital. E é por isso que eles lançaram uma campanha para que os teresinenses deixem a faixa da esquerda livre para as ambulâncias. Um gesto simples, mas que pode salvar vidas. Vamos conferir. Já são 28 anos dirigindo ambulância para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e muitas histórias de dificuldades no trânsito de Teresina. É uma enorme dificuldade, realmente, porque nosso treinamento indica para procurar sempre a faixa da esquerda, porque é a faixa da velocidade, certo? E alguns, não são todos, mas alguns, na faixa de 80%, eles dificultam a nossa passagem pela esquerda. Então a gente tem que procurar pela direita e fica fazendo zigue-zague, e isso é muito perigoso. De acordo com levantamentos do SAMU Teresina, são realizados por dia aqui na capital do estado do Piauí 100 atendimentos de urgência através do serviço. Mas uma coisa é consenso: a velocidade na prestação deste serviço é um grande diferencial entre a vida e a morte. Para otimizar o serviço, foi lançada a campanha Deixe a Faixa da Esquerda Livre. Todos os cidadãos de Teresina são convocados a aderir ao movimento, que pode salvar vidas. Para nosso serviço, o atendimento rápido, eficiente, o tempo-resposta das ambulâncias é imperioso. A gente precisa, em todas as circunstâncias, chegar o mais rápido possível ao local do acidente. Por isso que a gente tenta, de todas as formas, diminuir esse tempo em que o solicitante pede a ambulância e ao tempo que a ambulância chega até o local. O esforço das equipes é para salvar vidas, mas esta técnica de enfermagem relata o sentimento de quando todos os esforços são em vão, porque o trânsito da grande cidade barra a chegada do paciente ao hospital. Muito frustrante. A gente sai com o intuito de ajudar, né? De salvar vidas. A gente é treinado para isso, nosso dia a dia é esse. Mas a gente depende da ajuda dos outros, a gente depende dessa passagem no trânsito. E às vezes isso não é obedecido, não é respeitado. Por isso que o pedido de seu Cristóvão é viável e pequeno para o resultado que proporciona. O aconselhamento é que eles tenham um bom entendimento a respeito disso, porque se trata de vidas, são vidas. E a gente volta a falar sobre eleições. Nesse período surgem vários boatos, são as fake news. E um deles que tem circulado nessa semana é de que o eleitor que votar apenas para presidente e votar em branco para os outros cargos teria seu voto anulado. Vamos ver o que a Justiça Eleitoral tem a nos dizer sobre o assunto. O boato que circula na internet é o seguinte: só um aviso aqui, galera. Ontem passei pelo treinamento para os trabalhos para a Justiça Eleitoral no próximo dia 7. Lembrem-se de votar em todos os candidatos. Se votar só em presidente e votar em branco nos outros, o voto é tido como parcial. Logo, seu voto é anulado. Só computa voto válido quando o voto é completo. Questionei isso lá, dizendo que a sociedade não tinha ciência de que o voto parcial não é computado como válido. Questionei indignado, mas a instrutora foi bem clara em dizer que não era computado. Logo, vamos ficar esperto. Repassem a todos. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, afirma: a mensagem é falsa e a população não pode se guiar por ela. O desejo do eleitor vai refletir em todo o processo eleitoral, em todo o seu processo de votação. Tudo que o eleitor escolher vai ser computado. Então, o que está acontecendo é o que a gente chama de fake news.
O termo voto parcial existe e é considerado em situações específicas, mas a vontade do eleitor vai ser respeitada, ele querendo votar em apenas um candidato, em 6 ou em branco e nulo. Na realidade, não é nem um voto parcial, é um instrumento da Justiça Eleitoral para evitar que um eleitor, ao votar, por exemplo, no primeiro cargo ou no segundo, e de repente deseje não votar mais, ele trave a urna. Aí o que acontece? O mesário pode colocar um código que vai cancelar esse voto. E isso tem que ser registrado na ata. Mas o voto daquele eleitor é computado e ele recebe o seu comprovante de votação. E nesse período de campanha eleitoral são divulgadas diversas pesquisas dos mais diversos institutos. Mas você sabe como elas são feitas? Que informações elas devem constar? A repórter Lalesca Setúbal e o Marcelo Cavalcante foram atrás dessas informações. Vamos conferir? Para os partidos e candidatos, as pesquisas eleitorais são fundamentais para definir as estratégias de campanhas. Além de darem um direcionamento aos políticos, elas podem influenciar nos votos dos eleitores, principalmente dos indecisos. Ajuda e não ajuda, né? Mas eu já sei em quem eu vou votar. Com relação às pesquisas, eu acredito que elas são muito influenciadoras. Para mim não faz tanta diferença, não. Sim, porque eu vejo quem está mais próximo de ganhar. Como o senhor decidiu o seu voto? Pelas pesquisas que tá rolando aí, né? Assim, eu acho que não influencia, porque, tipo assim, se eu já tenho o meu candidato, é porque que eu vou escolher aquele que está no topo. Tipo, eu escolheria o candidato, tipo, no segundo turno. Bem, elas me ajudam no sentido de que eu tenho que conhecer os candidatos que eu tenho, no qual eu vou votar. São mais de 2 milhões de eleitores no estado e para realizar uma pesquisa eleitoral, um cálculo é feito para saber quantos participantes. De acordo com o recorte, o público é analisado de acordo com a característica geral dos piauienses. Para garantir essa representatividade, a gente distribui proporcionalmente dentro dessa amostra os eleitores de acordo com o município que ele reside, dentro da microrregião, do IBGE, microrregião homogênea, de acordo com o sexo, faixa etária, grau de instrução, renda familiar, microrregião. Na estatística, na probabilidade, o importante não é só o tamanho da amostra. O mais importante é a composição, a estrutura dessa amostra e como ela é selecionada. Os resultados podem ser diferentes, de acordo com o estatístico, tem uma explicação. Estas eleições são as mais indecisas e os eleitores mudam o voto constantemente. Os participantes das pesquisas devem ter cuidados com perguntas tendenciosas. A influência da pesquisa, assim, o eleitor vai votar necessariamente quem está na frente da pesquisa, isso é extremamente discutível. E se o eleitor, quando indagado na realização da pesquisa, ele deve tomar cuidado com relação à informação que ele vai prestar, porque aquele valor dele vai servir de quantitativo total para a pesquisa. Ele deve ver como é que a pergunta é feita, como é que a pergunta é elaborada para ele responder. Muitas vezes o eleitor é levado a erro na resposta por conta da pergunta que é realizada na pesquisa. As pesquisas são autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral e devem ser entregues 5 dias antes das publicações para serem fiscalizadas e evitar fraudes. Do crime eleitoral, a pesquisa fraudulenta. Comprovada a fraude, comprovada a má-fé por parte da empresa que agiu desta forma, aquela empresa poderá responder por crime eleitoral e pagar uma multa que vai entre um valor de 50 a 100 mil reais. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta o assunto é cinema. Voltamos já.